biomédico, mais uma vez aqui no nosso canal, juntos com a nossa live de hoje. O nosso tema de hoje, detox em 2 etapas. Vamos ver como podemos desintoxicar o nosso organismo, e essa desintoxicação ela é feita em 2 etapas. A gente vê muita gente fazendo detox aí de forma errada, de forma equivocada, e talvez seja por isso que você não tem alcançado resultados, porque se não seguir o protocolo, né, as etapas corretas, o organismo acaba não conseguindo fazer o detox certo e você não obtém resultados e ainda fica pensando que o detox não resolve. Mas o detox resolve sim, desde que seja feito da maneira correta, da maneira certa. E todo detox, nosso organismo, ele tem um processo, um mecanismo de limpeza, um mecanismo de desintoxicação, e que é feito em 2 etapas. Isso é questão do próprio organismo, e a gente tem que seguir esse método de 2 etapas para poder desintoxicar de maneira correta o nosso organismo. E você vai aprender tudo isso hoje em nossa live aqui do canal Saúde Notável, canal do YouTube, onde estamos juntos sempre semanalmente com temas importantes. Eu até convido você para ir lá no nosso canal e assistir as outras lives que nós já fizemos lá. Tem muita coisa lá, tem muita coisa mesmo, temas completos, temas em pedaços, né? Só nos tópicos, né? Então você pode assistir, se você quiser, só aquele tópico. Se não quiser assistir, assista toda a live. Enfim, então tem muita coisa. Então vai lá. E outra coisa que eu peço para você, siga a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, começa a nos seguir, no nosso Facebook também, acompanha a gente por ali. Também, que pode ser o da Clínica Via Natural, o mesmo nosso pessoal. E também aqui no canal, se inscreva, ative o seu sininho lá, dá o seu joinha e ative também o lembrete, porque toda vez que a gente lançar conteúdo no ar, você já é avisado que vai ter o dia, a data certinha, a hora, e aí você ativa o seu lembrete, e quando a gente entrar no ar, você é notificado, você é avisado, e você pode nos acompanhar aí no seu celular, no seu computador aí, o nosso conteúdo aqui. Mas todo o nosso conteúdo fica gravado lá no canal. Se você não puder assistir na hora, você pode assistir em outro momento, numa outra hora que você tiver disponível, você pode entrar lá e assistir. Outra coisa que eu preciso pedir para você é para você compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, seus contatos, colegas de trabalho, parentes, vizinhos, com todos que você puder compartilhar, porque são conteúdos importantes, bons para a saúde para todo mundo. Então, você pode compartilhar para que outras pessoas tenham acesso ao nosso contato, e quanto mais visualização aqui no nosso canal, mais o nosso canal é acessado, porque ele vai chegar para mais pessoas, e mais pessoas serão beneficiadas com o nosso conteúdo, com conteúdo de saúde para você. Porque o canal de Saúde Notável é um canal de conteúdo de saúde para você ter melhor saúde, viver muito melhor, tá bom? Pessoal, nosso tema de hoje é muito importante. Eu amo esse tema. E esse tema, na verdade, é a minha prática de todos os dias. O que eu faço na minha clínica, entre tantas coisas, é a desintoxicação orgânica. E o que a gente faz lá é o que eu vou ensinar aqui na nossa live de hoje. Então, você deve estar ligadinho aí, não perder nem um minuto sequer, e ainda fazer aquelas ações que eu pedi, compartilhando aí o conteúdo para que pessoas possam assistir também. Então, o que eu faço na clínica é o que eu vou ensinar aqui para você, de maneira bem, numa linguagem mais simples, para que você possa realmente entender o que nós estamos falando, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Detox em 2 etapas. Quais são essas etapas do detox que o nosso organismo passa? E ele tem que passar por essas fases porque é algo orgânico, é fisiológico, não tem como mudar isso, como eu já falei no início, não tem como mudar. O próprio organismo realiza o processo de limpeza, de desintoxicação em 2 etapas. E essas etapas, elas precisam ser seguidas no procedimento de detox. Se você quer realmente fazer um detox eficiente, que vai trazer benefícios para você, tem que seguir esse passo a passo. Não tem como você pular etapas. Se você pular etapas, você não vai estar conseguindo aí os resultados que você precisa, que você deseja. Beleza? Então, pega um papel, pega uma canetinha lá e vai anotando aí o passo a passo para você entender como é feito esse processo de limpeza, de detox, o passo a passo, o que a gente usa, o que a gente faz, né, as prescrições fitoterápicos, suplementos, tudo isso eu vou ensinar mais no finalzinho da live. Então, fica até o finalzinho para você ver exatamente o que a gente faz e o que a gente usa para fazer esse detox. Beleza, pessoal?
Uma coisa que eu preciso deixar claro é que esses detox de sucos, eles são bons? São bons, é claro. Tem muita gente ensinando detox aí na internet que são muito bons, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, é, 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 farmacêuticos, enfim, enfermeiros, ensinando muita coisa boa. Mas eu tenho acompanhado muita gente e não vejo o pessoal fazer a coisa assim, ensinar da maneira correta, né? Que é as duas etapas do detox. Precisa ter essas duas etapas. Então, se você já está fazendo algum processo de detox, né? Tomando algum chás, fazendo algum procedimento, beleza, pode continuar fazendo, é bom que continue fazendo, porque esse organismo não vai ser de todo beneficiado, mas vai ter benefício. Não estou dizendo que não vai ter benefício sim, só que não completos como o detox em duas etapas, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, continue tomando seu suco, continue fazendo seu procedimento, tomando seus suplementos que você já está fazendo e acrescenta a metodologia que eu vou ensinar aqui e os suplementos, os fitoterápicos que eu vou ensinar aqui, porque você vai conseguir fazer esse detox em duas etapas sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, tá bom? E outra coisa, de repente você está pensando assim, então eu tenho que fazer o detox em 2 meses. Vou fazer um mês a primeira etapa, que são duas, né? Então certamente tem a primeira e a segunda. Obviamente, claro que tem a primeira e a segunda etapa, né? Então, de repente, você está pensando aí, então eu tenho que fazer um mês a primeira etapa, fazer o segundo mês a segunda etapa. Nada disso. Esqueça essa ideia. Eu não falei isso. Falei? Não, não falei. São duas etapas, porém, essas duas etapas, elas são simultâneas. Você faz a mesma coisa, aliás, as duas etapas ao mesmo tempo. Então, se você quer fazer um detox de 15 dias, você vai fazer as duas etapas nos 15 dias. Se você quer fazer em um mês, você vai fazer as duas etapas em um mês. São feitas simultâneas, tá bom? Devo deixar isso claro para você não ficar pensando que você tem que fazer um detox de 2 meses, de 3 meses e tal. Não tem problema, você quer fazer um detox longo, ou seja, o detox acontece num tempo muito mais rápido do que isso, do que 2, 3 meses, é claro, né? Só que você pode permanecer trabalhando o seu organismo com alimentação, com as atividades físicas e tal, dormindo cedo, controlando aí o estresse, que tudo isso faz parte de detox, né? Mas por longo tempo, enfim, por a vida toda, na verdade, porque você vai manter o seu organismo desintoxicado. Mas o processo propriamente dito de desintoxicação você faz em menos tempo, mas as duas etapas são simultâneas. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho para que você possa entender. Vamos começar falando que nós estamos sujo por dentro, e muito sujo. Então, se nós estamos sujos, nós já temos essa consciência dessa sujeira, dessa intoxicação, alguma coisa que está acontecendo no organismo, de sujeira, que precisa ser limpada, a gente tem que entender isso. Primeiro, vamos refletir um pouco. Você toma banho todos os dias, não toma? Claro, todo mundo toma banho todos os dias, há pessoas que tomam 2 vezes ao dia, enfim, todo dia a gente toma banho, porque a gente limpa por fora. Né? Por que limpa? Porque está sujo. Você trabalhou, você suou, sujou mesmo e tal, de repente a sua atividade é uma atividade que você tem que estar mexendo aí com algum tipo de material, você acaba se sujando, então chega em casa, você toma banho. Então precisa tomar banho, por quê? Porque está sujo. Sujo por onde? Por fora. Mas por dentro. E por dentro? Você já pensou que você está sujo por dentro? Ou que de repente você está muito mais sujo por dentro do que por fora? Né? Muito, claro, muito mais sujo por dentro do que por fora. Então, por que que a gente toma banho, lava por fora, lava tudo, né? E não lava por dentro? Né? Se por dentro a gente está muito mais sujo do que por fora. Então, na verdade, a necessidade de lavar por dentro, de limpar por dentro, tomar o banho por dentro é muito maior do que por fora. Temos que tomar banho, limpar por fora, mas temos que entender que por dentro estamos sujos, então temos que tomar banho por dentro também, lavagem por dentro, né? Ou seja, água por dentro e água por fora, água por fora e água por dentro, porque precisa fazer esse processo de limpeza. Aí você pode estar perguntando, então eu tenho que lavar meu intestino todos os dias? Absolutamente. De forma nenhuma. Isso você faz de época em época, né? O nosso intestino tem um mecanismo de purificação, de limpeza, que é fisiológico também. Então, tudo que vai acumulando, ele vai limpando, limpando, limpando. Mas como a gente nunca faz um processo de limpeza por dentro, isso vai acabando acumulando resíduos aos poucos, e com o passar do tempo, dos anos e tal, você está bem sujo, então você precisa fazer uma limpeza por dentro também. Mas não é diário, não é semanal e muitas vezes não é mensal, obviamente. Então você tem um tempo ali para estar fazendo essa limpeza por dentro. Entendemos? Pessoal, então estamos sujos por dentro. Então vamos limpar. Começar, quais os órgãos que a gente precisa limpar? Eu coloquei aqui os 5 principais, né? Na verdade, os 5. Se você limpar esses 5 órgãos aqui, você tem aí uma limpeza perfeita
feita, o seu organismo está limpo, né? Primeiro, começar com limpeza intestinal, que é o sistema gastrointestinal. O sistema gastrointestinal, pessoal, ele vai da boca ao ânus. Todo esse trato gastrointestinal é da boca ao ânus. Então, são vários metros, em torno de 10 a 12 metros de comprimento no intestino da boca ao ânus. Tem mais ou menos um adulto, né? Mais ou menos de 10 a 12 metros, né? Então, todo ele precisa ser limpo. Mas limpar o quê, gente? Ele começar limpando a boca. A boca está suja, a boca tem bactérias, a boca tem resíduos alimentares ali entre os dentes e tal. Então, a gente precisa fazer esse asseio desde a boca. A boca você escova todos os dias e tem que escovar de maneira correta. E, para isso, solicito instruo você que procure um dentista para ter orientações de como fazer uma boa higiene bucal. Isso é bem interessante também. Então, lavar a boca, limpar a boca diariamente, você já faz, beleza. Então, vamos para frente, algo que você não faz. Nós temos o estômago, né? O estômago, você vê na ilustração, está aqui, ó, o estômago. E quem que faz limpeza estomacal? Raramente, talvez você nunca nem ouviu falar isso, né? Mas existe procedimentos para limpar o estômago, né? Porque fica ali resíduos, esses resíduos no processo digestivo, porque muita gente tem um processo digestivo bem lento, bem complicado, devido à sua produção de ácido gástrico, ácido clorídrico, que muitas vezes está em excesso, outras vezes está muito pouco, produzindo muito pouco. Então, você tem um processo digestivo muito lento, muito devagar. E aí o alimento que deveria digerir em 30 minutos, em 1 hora, em até 2 horas, às vezes, então demora 4, 5, 6 horas. Às vezes tem pessoas que demoram o dia todo para digerir o alimento que ele comeu, né? Por exemplo, você toma o de jejum, come lá um pão, toma um leite, come um queijo, um requeijão, alguma coisa assim, e você percebe que até 2 da tarde você ainda está digerindo aquele alimento. E acontece muito com o almoço. Às vezes a pessoa almoça e percebe que até o final do dia, meia-noite, no dia seguinte, aquilo parece que ainda está por ali ainda, no estômago, digerindo ainda, a digestão muito lenta, muito pesada. Então, esse estômago, ele vai ficando muito sujo e com toda uma irregularidade de produção de ácido clorídrico. E tudo isso precisa ser normalizado. Então, vamos para a segunda parte, que nós temos aí o duodeno, o intestino delgado. O intestino delgado ele se divide em 2 partes. A primeira parte é o jejum, a segunda parte é o ilho. Então, esse intestino delgado, dividido nas 2 partes, jejum e ilho, é a parte onde o alimento ainda está no processo digestivo, ele ainda está digerindo ali, né? Aí nós temos o bolo alimentar, né? O bolo alimentar, nós não temos fezes nessa porção do intestino, nós temos o bolo alimentar. E esse processo que acontece ali é um processo químico, mecânico também, porque é um peristaltismo, então um processo mecânico e ao mesmo tempo químico, porque tem diversas substâncias orgânicas, enzimas digestivas e tal, então processo químico. A gente chama desse bolo alimentar de quimo, é o quimo. Já ouviu as pessoas falar que quando almoça precisa fazer o quilo? Não é quilo, mas é o quimo, porque esse bolo alimentar é o quimo, ele tem várias substâncias químicas onde são digeridas esse alimento e extraído, absorvidos os nutrientes dali, entende? Essa parte, nesse processo, devido à sua alimentação inflamatória, mucogênica, muito carboidrato e tal, então isso vai produzindo um chorume intestinal, né? Uma salmoura que está ali presente nas fezes e ela é produzida a partir do processo fermentativo desse bolo alimentar, né? A alimentação, na verdade, ela não deveria fermentar, ela deveria digerir, absorver os nutrientes e o resíduo e para o intestino grosso, onde são as fezes. Esse resíduo já são as fezes ali no intestino grosso, né? Mas devido à nossa alimentação ser muito fermentativa, ser muito ácida, e a maioria das pessoas consome alimento sólido com líquidos, ou seja, comida com sucos, com água, refrigerantes, e tudo isso vai produzir um processo fermentativo, o que vai produzir um chorume, que são substâncias líquidas muito tóxicas para o organismo. Além do chorume, ela vai produzir também muco, devido às mesmas causas, um alimento muito inflamatório, mucogênico, então vai produzir muito muco, e essa mucosidade também é tóxica para o organismo e também inflamatória, né? Além disso, pelo processo fermentativo das bactérias, as bactérias vão produzir o biofilme. Biofilme é uma
substância produzida pelas bactérias para que elas possam fixar ali no intestino, na barreira intestinal, na parede do intestino. Então, elas fixam se protege também com esse biofilme. Então, além de elas fixar, elas se protegem. Além disso, elas também extraem os nutrientes através do biofilme. Biofilme é um muco fino, pegajoso, e que cola ali na parede intestinal. Então, isso são substâncias muito tóxicas. Tanto o chorume, como o muco e até mesmo o biofilme são produtos tóxicos produzidos ali pelo processo de digestão fermentativo do organismo. Então, esse intestino vai ficando muito sujo, né? Então, intestino delgado, muito sujo. Chegou no intestino grosso, aí nós já temos o bolo fecal. Então, esse bolo fecal, também rico em chorume, rico em muco e também em biofilme, está ali, tudo ali, né? E ali nós temos uma grande quantidade de bactérias. No intestino delgado também temos bactérias, temos vermes, temos parasitas de modo geral. Mas no intestino grosso, onde tem fezes, nós também temos ali uma produção muito grande de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, né? Muito fungo, cândida, por exemplo, ela habita ali nessa região do intestino grosso, mas também temos os vermes intestinais, os eumintos e etc., né? E companhia, né? Os vermes e companhias. Então, todos estão ali nesse intestino grosso. Então, nós temos ali uma sujeira por completa, né? Intestino grosso termina ali com a porção sigmoide e reto ânus, né? Então, finaliza ali no ânus. Então, da boca ao ânus, nós temos o trato gastrointestinal, que tem aí de 10 a 12 metros de comprimento, e eles sujos precisam ser limpos, precisa ser lavado, precisa ser tratado, mantido ali em perfeita limpeza. Boca, você já sabe, escovação, etc. e tal. Intestino delgado, precisamos ter estratégias, mecanismo de limpeza do intestino delgado, e ali no intestino grosso, onde tem o acúmulo de fezes, o resíduo fecal, precisamos ter um mecanismo também, estratégia de limpeza do intestino grosso também, acompanhando ali com o sigmoide, que é a última dobra ali do intestino grosso, e o reto também. Por que limpar o reto? O reto, gente, também pode acumular fezes, ficar grudado ali e ter uma obstrução ali, inclusive, né? Obstruções acontecem em diversas partes do intestino grosso. Pode acontecer. No intestino delgado também pode ter obstruções também, mas no reto é comum ter obstrução também. Eu já mostrei isso numa outra live, me parece que foi a live passada, né, que eu já falei de intestino, né? Então vai lá e assista para você ter mais conhecimento dessa questão. Então nós temos aqui o intestino, o trato gastrointestinal, que compreende a parte boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso e finalizando o reto. Todo esse intestino, todo esse trato gastrointestinal precisa ser limpo, precisa ser lavado, precisa ser cuidado, tratado e, acima de tudo, estimulado, modulado e revitalizado. Eu vou falar tudo isso mais adiante, de como modular, revitalizar e estimular o intestino para que ele possa estar sempre limpo, desde que você faça com a limpeza e permanecer limpo. E daí precisamos também do sistema endócrino, vocês limpar o sistema endócrino. O sistema endócrino compõe-se de várias glândulas. Especificamente, eu vou falar do hepático, ou seja, do fígado. O fígado e seu anexo, que é a vesícula biliar. A vesícula biliar precisa também estar limpa, da mesma forma que o fígado. Existem procedimentos de limpeza do fígado e da vesícula, porém muito mal feito, por isso as pessoas não têm resultados muito legais. Ainda assim tem resultados, mas poderia ser muito melhor se fizesse o processo da maneira adequada, da maneira correta, principalmente fazendo aí as duas etapas, tá? A primeira e segunda etapa. Então, o fígado, né, que é o sistema hepático, que é com seu anexo, que é a vesícula, precisam ser limpos, né? Então, você precisa ter mecanismo, estratégia de limpeza do fígado e vesícula. Precisa também limpar o sistema urinário, principalmente, na verdade, o sistema urinário se compõe aí dos rins, bexiga, ureter e uretra. Eu vou falar especificamente aqui dos rins, porque é o órgão que realmente precisa de um auxílio e constante, pessoal. O rins precisa de um auxílio constante, sempre estarmos fazendo o processo de limpeza renal. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Eu faço essa limpeza renal na clínica de maneira muito simples, adequada, e a gente pode pegar um rim já
bem lesionado, com os marcadores renais bem alterados, faço isso constantemente, e a gente consegue melhorar isso aí. Normalmente eu faço o processo em 3 etapas, né? Sempre eu faço o processo de limpeza renal, de limpeza hepática, em 3 etapas. Então, você faz a primeira etapa de 7 dias, a segunda etapa mais 7 dias, e a terceira etapa mais 7 dias. Costumo deixar uma semana de intervalo entre cada uma das etapas. E a gente consegue um sucesso bem expressivo, melhorando todos os marcadores renais, ou seja, melhorando as lesões renais, fazendo o rim voltar a funcionar com vitalidade, sem nenhum tipo de problema. Então, precisa entender também que os rins precisam ser limpos, ou seja, vamos limpar o sistema gastrointestinal, o sistema hepático, o sistema renal, e também aqui, gente, precisamos limpar o sistema sanguíneo também. Ou seja, o sistema circulatório, o sangue precisa ser limpo também. Devido à nossa alimentação, nosso estilo de vida, né, muito acelerado, né, não temos tempo para comer uma comida saudável, comemos em restaurantes, muitas vezes não escolhemos um restaurante saudável para nos alimentarmos ali, e comemos lanche, muitos fast food, lanches rápidos, gordurosos, cheios de carboidratos e muitos aditivos químicos. Então, o sangue vai ficando denso, grosso, escuro, pegajoso, cheio de detritos, cheio de metabólitos, cheio de problemas, de substâncias tóxicas, né? Então, esse sangue precisa ser limpo, esse sangue precisa ser purificado. Existem muitas estratégias fantásticas de fazer uma purificação sanguínea, uma limpeza do sangue, para esse sangue fluir normalmente nos seus vasos sanguíneos sem nenhuma dificuldade. Não importa sendo vasos de grosso calibre ou vasos de pequenos calibres, não importa. Esse sangue tem que fluir de maneira livre, sem nenhum empecilho, sem nenhuma barreira, né? Ou seja, os índices de colesteróis, de triglicerídeo, tem que estar tudo dentro da sua normalidade, e os outros compostos metabólicos, que são resíduos do processo digestivo, também precisam estar limpos. E o sangue fazendo essa purificação do organismo ali, através do sistema hepático, sistema renal, fazer essa limpeza e o sangue fluir de maneira adequada, limpo. E precisamos também entender que precisamos limpar o sistema linfático, ou seja, a nossa linfa. O sistema linfático é um sistema circulatório, vou dizer assim, um sistema circulatório que corre paralelo ao sistema circulatório sanguíneo. Ou seja, a linfa é uma substância, né, é um fluido, não é um fluido sanguíneo, é um fluido linfático mesmo, né? Para você saber o que é a linfa é exatamente aquele fluido que, quando você tem um arranhão, ou mesmo um corte não tanto profundo, que você tem um arranhão mais profundo, você percebe que sai um líquido dali. E normalmente sai aquele líquido, né? Um pouquinho dele, não é muito tanto quanto se for um corte que sai sangue, né? Mas sai um pouquinho de líquido transparente, e ele recobre aquela camada, faz uma camadinha cobrindo aquele pequena lesão, aquele pequeno ferimentozinho ali, e seca e endurece, faz uma casquinha, né? Numa linguagem simples, para você entender o que é. Isso é a linfa. Então, a linfa ela tem a função de proteger de micro-organismo de penetrar. Então, a linfa está carregada ali com outras substâncias do sangue, né? Por exemplo, os macrófagos, que estão juntos ali, então ele faz aquela proteção, recobre aquele ferimento ali, para fechar, para que não entre bactéria para dentro do seu sistema, entende? Então, isso é a linfa, e a linfa ela corre paralela ao sistema sanguíneo, e é o sistema de defesa, o sistema linfático, né? É onde é produzido os linfócitos, e os linfócitos são os agentes sanguíneos, vamos dizer assim, os soldados sanguíneos, que estão ali para proteger o nosso organismo de qualquer invasor. Então, entrou invasor, já chega ali uma batalhão de linfócitos para atacar aquele invasor e defender o nosso organismo. Então, o sistema linfático, que é exatamente esse fluido, essa linfa, que é um fluido, que está ali para nos proteger. E esse sistema também precisa ser limpo. Por quê? Esse sistema, ele também pode ser sujo através dos resíduos alimentares, processos metabólicos, resíduos metabólicos. Então, cai na linfa e fica ali circulando ali, né? Substâncias gordurosas são muito ruins, inclusive, para o sistema linfático, porque essa gordura, ela cai na linfa e a linfa tenta limpar, mas devido à quantidade que você consome, acaba que não conseguindo fazer a limpeza perfeita e obstruindo ali os canais linfáticos. E nessas obstruções, você pode ter um inchaço nos gânglios, né? Até para você ver, intoxicações, né? Infestações por parasitas, seja bactérias, seja fungos, seja vírus, que caem no sistema linfático, eles vão circular até um momento que
que o sistema não consiga mais eliminá-los, né? Então, ele vai inchar ali os glândulos linfáticos, formando uma íngua e tal, né? Normalmente na virilha é mais comum acontecer esses inchaços ali por um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele é desencadeado por sujeira da linfa, que pode ser substâncias gordurosas, substâncias tóxicas, substâncias, enfim, qualquer tipo de substâncias vai produzir esse processo inflamatório. Então, a linfa precisa também ser limpa. Então, nós temos esses cinco sistemas, principalmente, esses 5 sistemas que precisam ser limpos. A gente precisa, de vez em quando, fazer uma limpeza, uma vez no ano, 2 no ano, ou até mais. Você faz uma limpeza geral do seu organismo, uma limpeza completa, que atenda ali o sistema gastrointestinal, o sistema hepático, urinário, circulatório e linfático, você consegue fazer uma limpeza, e aí você faz uma por ano, faz 2, né? Não precisa ser tantas, 2 tá suficiente. Desde que você tenha cuidados para que não faça o trabalho e depois desfaça com o seu estilo de vida, né? Porque você vai lá fazer uma boa limpeza caprichada, maravilhosa dessa, e depois, no mês seguinte ou na semana seguinte, você volta a comer de tudo, né? Ter uma vida desregrada, aí você volta a sujar tudo, aí você precisa fazer muito mais de 2 por ano, né? Mas se você é uma pessoa cuidadosa, que preza pela saúde, então você fazendo 1 ou 2 por ano, uma limpeza completa, tá perfeito. E aí você mantém essa limpeza, permanece com o organismo limpo, tá bom, pessoal? Então, esses sistemas precisam ser limpos. E o que fazer? Aliás, o que tem no nosso corpo, melhor, antes de o que fazer, né? O que tem no nosso corpo? Nós temos resíduos metabólicos. Esses resíduos metabólicos são resíduos do processo digestivo. Quando você come, vai digerir esses alimentos e vão liberar substâncias. Essas substâncias são residual. Então, esses resíduos metabólicos estão circulantes pelo seu organismo, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, vai para os rins, para o sistema linfático, né? O sangue fica super carregado com esses metabólitos, né? Com esses processos do resíduo metabólico, né? O que aumenta também os radicais livres, né? Os radicais estão ali. Na verdade, radicais livres a gente produz eles todos os dias, porque são residuais também do processo metabólico, né? Então está tudo ali circulando ali. Então o que tem no nosso organismo é resíduos metabólicos, né? Que estão circulando em todo o sistema orgânico, por causa que eles são carregados, viaja pelo sangue e pela linfa também. Nós temos resíduos fecais, que são as fezes acumuladas no intestino grosso, intestino delgado não tem fezes, ali nós temos o quimo, como eu já expliquei, que é onde é feito o processo digestivo desses alimentos, extraídos dos nutrientes. Essa massa que sobra é a massa fecal, que já chega no intestino grosso, então já é a massa fecal. Enquanto está no intestino delgado, é quimo ou bolo alimentar. Chegou no intestino grosso, já é fezes, resíduo fecal. Então, nós temos os resíduos fecais que precisam também ser eliminados. Nós temos os parasitas que gostam de infestar principalmente a parte intestinal, porque é um ambiente sujo, ácido, e eles gostam disso, né? São os porquinhos, né? São aqueles parasitas que gostam de ambiente sujo. Eles gostam de ambiente sujo. Então, eles precisam ser limpos também, limpados do nosso organismo, porque senão vai ficar a situação vai ficar complicada, né? Muitos parasitas não dá certo, né? Então, nós temos os parasitas intestinais, os vermes de forma geral. São centenas de tipos, de famílias diferentes de vermes. Mas a gente inclui, quando eu falo parasitas, estou incluindo aqui bactérias, estou incluindo vírus, estou incluindo fungos. Né? Tudo isso são parasitas. Então, não são só vermes que são parasitas. Então, todos esses micro-organismos são parasitas também, e os vermes. Os vermes não são micro-organismos, apesar de ter alguns que são micros, outros não são micros, como as áscaris lombricoide, por exemplo, são vermes grandes, né? São as lombrigas, né? E também aí as tênias, né? Que são vermes enormes, que crescem metros. No caso das lombrigas, áscaris lombricoides, crescem de 30 a 40 centímetros, né? De tamanho. Mas, por exemplo, as tênias, que crescem vários metros, 6 metros, 8 metros, até 10 metros, há registro de tênias muito grandes. Então, são parasitas macros, né? Não são micros. Os micros são as bactérias, aí, os fungos, né? E também os vírus.
ok? Nós temos também as toxinas biológicas. O que são toxinas biológicas, pessoal? Na verdade, eu vou falar aqui das toxinas biológicas, me reportando aos parasitas. Porque os parasitas, seja vermes, seja bactérias e tal, toda essa família de parasitas, né, esse grupo de parasitas, nos seus processos digestivos, seus processos metabólicos, eles produzem toxinas. Essas toxinas são biológicas, né? São toxinas biológicas que estão no nosso organismo. Elas produzem essa toxina e liberam ali no ambiente onde elas estão vivendo. Então, são toxinas biológicas produzidas por esses parasitas. Então, essas toxinas estão ali no nosso corpo, são absorvidas pelo nosso organismo e trazem uma série de doenças mais graves, das mais simples às mais graves, como o câncer, por exemplo. Então, diversas toxinas produzidas por esses micro-organismos vai chegar no nosso organismo trazendo transtornos, trazendo lesões, intoxicações, né, e doenças, sintomas, processos inflamatórios, por exemplo. Né? Então, são bem interessantes a gente entender que essas parasitas não são apenas vermes que vão roubar de nós os nutrientes, né, que a gente come nos alimentos, ou que a gente suplementa com suplementos, não, mas são seres que vai, além de nos roubar os nutrientes, nos deixando desnutridos, vão nos intoxicar pelas toxinas produzidas por eles nos seus processos metabólicos. Temos também as toxinas bioquímicas, aí eu me reporto os produtos químicos que tem nos alimentos, muitos alimentos regados com corantes, com aromatizantes, né, com conservantes, né, toda essa família de aditivos químicos que são colocados nos alimentos são resíduos, são toxinas químicas, bioquímicas. Por exemplo, eu já até falei em uma outra live das panelas que tem muitos resíduos metálicos, né? Então esses metais são tóxicos, são químicos, né? Temos também a questão das embalagens plástica, onde libera no alimento os microplásticos, micropartículas de plástico, que são químicas também. Então, tudo isso são toxinas químicas, que está ali no nosso organismo, trazendo também transtornos para a nossa saúde, diversas saúdes, doenças das mais variadas. Não vou nem falar aqui essa doença ou aquela, porque são várias doenças, são centenas de doenças causadas pelos processos de toxinas bioquímicas que estão circulantes no nosso organismo. Temos também aqui os metais tóxicos, principalmente advindo das nossas panelas, das nossas águas, né, de medicamentos. Então, tem diversas fontes de metais tóxicos que nós ingerimos e que vai também intoxicando e trazendo transtornos para a nossa saúde. Temos também aqui a radiação, diversas fontes de radiação, pelo celular, micro-ondas, televisão, computador, as luzes das lâmpadas, né? Tudo isso transmite radiação e essa radiação vai nos intoxicando também, trazendo problemas, lesões celulares, levando aí a doenças das mais simples, das mais complicadas, como o câncer, por exemplo. A radiação é um problema muito sério, porque leva ao câncer. É algo que, assim, por assim dizer, é difícil a gente estar livre de radiação, porque quem consegue viver hoje sem a tecnologia que nós temos disponível, que em muitos casos nos ajuda a trabalhar e até ganhar dinheiro, aumentar a nossa renda. Né? Eu, por exemplo, aqui estou usando o computador para falar com você, estou diante de uma tela de um computador. Isso está me transmitindo radiação. E para mim chegar até você, eu tenho que usar esse equipamento. E para você assistir o meu conteúdo, tem que usar esse equipamento. Então, hoje, na verdade, quem é que consegue viver sem a tecnologia? Dificilmente. Então, a gente tem que usar estratégias para amenizar, neutralizar essa radiação, tá bom? Vamos falar isso mais no finalzinho, tá bom, pessoal? Então, vamos para frente. Então, você vê, o que tem no nosso organismo são isso aqui, ó, resíduos metabólicos, resíduos fecais, parasitas, toxinas biológicas, toxinas bioquímicas, metais tóxicos e radiação está ali no nosso organismo. E nós precisamos limpar isso aí. E por onde começar, pessoal? Gente, isso aqui é muito importante a gente deixar isso bem claro para você. Por onde nós vamos começar a fazer o nosso processo detox? Por onde vamos começar, pessoal? Por onde? Começar, porque hoje o que se fala é de detox hepático, né? Limpeza do fígado, limpeza da vesícula. Gente, olha, como eu já falei, é importante fazer, se está fazendo, continua fazendo, vai ser bom. Não vai ser o máximo, você não vai extrair o máximo de benefício, mas é melhor que você não fazer nada, né?
Então é melhor que você não fazer nada. Porém, não é a forma correta de começar a fazer. Por onde você começa? Pelo fígado? Não, não é pelo fígado que você tem que começar. Absolutamente. Não, se você começou o seu processo de detox pelo fígado, se você puder parar, pare. Pare. Conclua a live de hoje. Assista toda para você entender. Está começando do fim. Tá certo? Você está começando do fim. Não é do fim que você tem que começar. Tem que começar do começo. Tá certo, pessoal? Tem que começar do começo. Começando do começo, você vai extrair os melhores benefícios do processo de detox. Mas se você está começando lá no final, então para, assista aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Quanto você precisar de assistir, assista e entenda para você começar a fazer. Aí você recomeça do começo de fato. Começa do começo de fato, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, pessoal, a gente tem que entender que o fígado ele se intoxica através do intestino. Então aí você já captou por onde você tem que começar, né? Entendeu? Já pegou a ideia aí? Por onde você tem que começar? Para você limpar o fígado, você tem que primeiro limpar o intestino. Então vamos aqui no processo, no sistema gastrointestinal. Primeira fase. A primeira fase, ela está aqui, ó. Primeira fase, sistema gastrointestinal, né? Sistema gastrointestinal. Então você vai começar pelo intestino. Então, se você começou pelo fígado, pare tudo, termina de assistir a live, quantas vezes você precisar, assista, entenda, para você começar do começo de fato. Então, primeiro nós vamos começar aqui, ó, no sistema gastrointestinal, limpando o sistema gastrointestinal, limpando, revitalizando, modulando, reabilitando. Então, você fazendo esse processo, aí você já pula para a segunda fase, que é o detox hepático. Eu já vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, por que que você precisa começar do sistema gastrointestinal? Por causa disso aqui, ó. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos o fígado. Ah, então eu vou começar pelo fígado. Não, calma. Eu só estou usando essa imagem para você entender o que que eu vou mostrar aqui. Você vai ver o que que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, olhe para esta imagem aqui. Aqui nós temos o fígado. Tá vendo? O fígado, isso aqui é o fígado. Aqui nós temos a vesícula. Ah, então vamos começar pela vesícula. Também não. Pare, calma. Tenha paciência. Tenha paciência. Não é pelo fígado, não é pela vesícula. Na verdade, esses dois você faz juntos. Você faz juntos. Mas olha aqui, esse texto aqui, ó. Veia porta hepática. Está apontando para ela aqui, ó. Tá vendo? A veia porta hepática. Isso aqui é importante você entender. Tá? Então, não é pelo fígado. É pela porta hepática? Também não. Você não vai desintoxicar a veia porta hepática. Só que ela faz parte do processo. Ela faz parte do processo. Deixa eu voltar aqui, então, a tela. Aqui, vamos lá. Olha aqui, ó, de novo. Então, nós temos aqui o fígado, a vesícula. Aqui nós temos o intestino. Voltando lá na outra imagem. Aqui, ó. Veia porta hepática. Então, vamos lá. Por que eu estou falando de veia porta hepática? Por que eu estou falando de veia porta hepática? Para limpar, primeiro você tem que limpar o sistema gastrointestinal, da boca ao ânus, fazer essa limpeza. Limpar a boca, você já faz isso através da escovação. Limpar o estômago, limpar o intestino delgado, tem que ter estratégias para limpar o intestino delgado, o intestino grosso, até a posição final, né, o sigmoide reto. Limpou tudo, para depois se limpar o fígado. Então, onde é que está, qual a importância da porta hepática? Gente, é porque, ó, a veia porta hepática, ela justamente é essa veia que liga o intestino ao fígado, ok? Liga o intestino ao fígado. Então, se você limpar o fígado primeiro, o seu intestino está sujo, ele continua jogando toxinas para o fígado. Entendeu agora? Então, você vai lá, faz a limpeza hepática, bonito, sofreu pra caramba, 15 dias de detox, sofrimento, mas com muita fé você conseguiu 15 dias limpando o fígado. Só que você limpou o fígado bonitinho, mas o intestino está sujo. Ele joga todas as toxinas para o fígado de volta, através da veia porta hepática. Tá vendo? Através da veia porta hepática. Porque essa veia porta hepática, ela liga intestino-fígado. Ela sobe do intestino para o fígado. Então, toda a sujeira que está no intestino, ela joga no intestino, no fígado. Então, o intestino está sujo. Você limpou o fígado. O intestino joga a sujeira para o fígado de novo. Então, você limpa, suja. Limpa, suja. Limpa e suja. Você não fez nada. Né?
Por exemplo, é como se você está limpando o seu quintal, varrendo o seu quintal em horas que está ventando. Então, você está lá varrendo o quintal e o vento está jogando sujeira. Você vai lá, limpou tudo. Aí o vento vem e jogou a sujeira. De novo. Aí você vai lá, limpa de novo. Aí o vento joga mais sujeira. Você vai lá, limpa de novo. O vento vai e joga mais sujeira. Você vai parar com isso quando? Nunca, né? Você está limpando, na hora que está ventando, você limpou, o vento sujou. Limpou, o vento sujou. É isso aqui. Então, começar a limpeza, fazer detox de fígado, sem fazer do intestino primeiro, não resolveu nada. Você fez errado. Você fez tudo errado. Você limpa hoje, amanhã está sujo. Limpa amanhã, depois está sujo de novo. Então, não está resolvendo o problema. Por isso que eu vejo muita gente ensinando detox. E milhões de pessoas acompanhando esses conteúdos e fazendo e não tendo resultados. Por quê? Eu atendo muita gente na clínica que fala assim, eu fiz o detox, estou do mesmo jeito, resolveu nada. Gente, como eu vou anotar quantas pessoas, eu vou falar aqui, ó, esse mês eu atendi tantas pessoas que fizeram detox ouvindo na internet e não resolveu nada. Veio aqui fazer a consulta comigo porque está doente tanto quanto, não resolveu nada. Porque está limpando um órgão que é sujo pelo outro, que você teria que limpar primeiro. Entende? Então, gente, olha, limpar, fazer detox hepático, você limpar intestino, não resolve nada. Ah, mas então eu vou fazer juntos. Também não é bem assim que acontece. Porque até tem pessoal que faz a limpeza hepática com enemas intestinais. Enema intestinal, pessoal, ela limpa muito pouco do intestino. Nosso intestino tem em torno de 8 metros. Intestino grosso, mais ou menos 4, mas de 4 a 5 intestino delgado. Então, é de 8 a 9 metros aí, só o intestino delgado e grosso. E o reto, ele tem mais ou menos 50 centímetros, até mais ou menos o sigmoide. E com o enema intestinal, ele não tem pressão suficiente para percorrer nem 1 metro, na verdade. Ele percorre entre 50 e 80 metros, dependendo da obstrução intestinal. Se você é aquela pessoa que tem uma prisão de ventre crônica, ele vai ali 30, 50 centímetros, você já nem aguenta ficar tanto tempo, né? Você fez a aplicação, 5 minutos, no máximo, você já está correndo para o banheiro. Não dá tempo esse líquido, esse conteúdo, penetrar o intestino e fazer uma limpeza. Então, enema intestinal é para quem sabe fazer em clínica, porque tem substância, tem produtos que a gente coloca que tem condições de percorrer um pouco mais, e mesmo assim a gente só fazia depois numa hidrocolterapia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Entende? Então, fazer enema, detox hepático com enema não resolve muita coisa, não. Mas é como eu disse, é melhor do que você não fazer nada. Então, se você está fazendo, não tem condição de procurar uma clínica para fazer da forma correta, faça desse jeito mesmo, porque de alguma forma você está tendo algum benefício. Pouco, mas está tendo. Então, é melhor do que não fazer nada. Então, continuando aqui, pessoal, para limpar o fígado, tem que entender que o fígado ele é intoxicado pelo intestino através da veia porta hepática que liga intestino-fígado. Então, primeira coisa, você tem que vir aqui, ó, limpar o sistema gastrointestinal. Então, uma vez intestino gastrointestinal limpo, você então pode partir para a segunda fase, que é a limpeza do fígado, a limpeza hepática propriamente dita, e aí você tem resultados fantásticos mesmo. Então, limpou o intestino, desintoxicou, tá tudo belezinho o intestino, aí ele não tem mais sujeira para levar para o fígado. Aí você vai lá, limpa o fígado, e esse fígado é de fato realmente limpo, desintoxicado. Aí você tem resultados, você tem benefícios, tá bom? Quando você faz a limpeza do sistema gastrointestinal, ao mesmo tempo você consegue limpar o sistema circulatório, ou seja, limpar o sangue, porque o processo ele é simultâneo. Então, você está limpando o intestino, esses resíduos estão sendo eliminados ali, via fezes, fecal mesmo, e esse sangue não recebe mais esses detritos, esse processo metabólico, né, intestinal, ali não vai mais para o sangue, então você está limpando o sangue, ou seja, deixando de sujar o sangue. Mas o processo de limpeza hepática sempre vai substância, medicamentos, fitoterápicos, suplementos, que acaba purificando, que tem a função, na verdade, de purificar o sangue, de limpar o sangue. Então, você consegue fazer isso aí simultâneo. Da mesma forma que você consegue limpar o sistema linfático, ou seja, a sua linfa também pode ser limpa simultaneamente ao processo de limpeza gastrointestinal. Então, esses três você consegue fazer juntos, ao mesmo tempo,
pelo procedimento que não leva mais toxinas para o sangue e para a linfa, deixa de levar, ou começa a diminuir e até deixar de levar, e até mesmo os suplementos que a gente usa, ketoterapia, etc., que a gente usa, alimentação, os sucos detox que a gente usa, acaba também por purificar o sangue e a linfa, porque é função deles também fazer esse processo de limpeza e purificação do sangue e da linfa. O que a gente retira? Quando a gente faz esse processo de limpeza, o que a gente retira do organismo? A gente retira o quê? Do intestino, as substâncias fecais, retira as fezes, retira todas as fezes, retira muco, retira o chorume, que é produzido pelo processo fermentativo, como já expliquei, a gente retira os biofilmes, a gente retira os parasitas também, intestinais, e retiramos também os metabólicos, né? Os processos metabólicos estão ali sempre, constantemente, a gente acaba retirando os resíduos metabólicos também. Então, a gente limpando esses sistemas, a gente está retirando isso aqui, né? Processos, resíduos fecais, parasitas intestinais, são todos eles. Você deve lembrar que compõe de bactérias, vermes e fungos também, não só os vermes, mas os fungos também, e vírus também, e também os resíduos metabólicos. Então, você acaba tirando tudo isso nesse processo da primeira fase, que é a parte mais importante, vamos dizer assim. Todas são importantes, mas, digamos, a parte mais importante de se começar com o processo intestinal. Com isso, você consegue resultado bem interessante. Ainda que na primeira fase, ainda no trato gastrointestinal, o que devemos fazer? O que vamos fazer nessa parte aqui? Primeiro, nós vamos fazer aqui, ó, a limpeza do intestino, com a hidrocoloterapia. A hidrocoloterapia é um processo feito em clínica, não se faz isso em casa, em domicílio, porque demanda um equipamento médico para fazer isso. Esse equipamento médico clínico, só tem em clínicas. Então, você procura uma clínica, que nós fazemos isso na nossa clínica, mas tem outras que fazem também. Você pode procurar, a gente faz isso com nossos próprios protocolos. Então, fazendo a limpeza, que é a hidrocoloterapia, limpeza, a lavagem, lavar literalmente, como eu falei no início, lavar por dentro, né? Você toma banho por fora, você toma banho por dentro também. Essa limpeza, esse hidrocolo, ela vai limpar as fezes, mucos, chorume, o biofilme e os parasitas intestinais. Você vai limpar tudo isso aí. Então, é feito com a hidrocoloterapia, que é esse equipamento adequado, apropriado para fazer isso. E a clínica temos esse equipamento, tá bom? Com isso, a gente faz também, após isso aqui, na verdade, a gente faz os enemas intestinais. E enemas intestinais, pessoal, é como eu falei ainda há pouco, ele limpa pouca parte do intestino. Deixa eu mostrar aqui na ilustração. Se você faz um enema caseiro em casa, ele vai limpar mais ou menos até aqui, ó. Essa curvatura aqui é o sigmoide. Então, ele vai aqui o reto que tem mais ou menos de 20 centímetros, e aqui mais ou menos uns 30 centímetros. Então, de 30 até um pouquinho mais aqui, até uns 80 centímetros, se o seu intestino é bom, não é tão sujo. Você consegue aí uns 80 centímetros de limpeza com um enema intestinal, tá bom? Mas, e o restante? Do intestino grosso e o intestino delgado? Você não consegue fazer isso com enemas, de forma nenhuma. O enema ele vai no máximo 50, 80 centímetros. Então, você tem um estímulo para desobstruir essa parte, essa primeira posição aqui do intestino. Aliás, a última posição do intestino, né? Final aqui. Você consegue limpar, mas o restante você não consegue limpar com enemas intestinais. Para você limpar, fazer uma limpeza completa, profunda e absoluta, aí sim é a hidrocoloterapia. A hidrocoloterapia você consegue limpar até o seco, aqui, nós temos aqui o seco intestinal. Uhum. Nós temos aqui o seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Aqui nós temos o intestino grosso ascendente, aqui nós temos o transverso e aqui nós temos o descendente, o intestino grosso descendente, ok? Então, você limpa até aqui. É feito no equipamento, a sonda retal, ele injeta água, essa água vai percorrer todo esse intestino grosso, mais ou menos 4,5 metros de intestino grosso. Até aqui, chega até aqui. Então, limpa tudo, toda essa porção do intestino grosso é toda limpa, ok? Mas e o intestino delgado? O intestino delgado são estratégias que a gente usa através de procedimentos e produtos que a gente usa para limpar esse intestino delgado. A água do equipamento, ela não pode passar desse ponto aqui. Aqui nós temos
uma válvula. No ilho secal, nós temos uma válvula muito resistente que a água não consegue passar para o intestino delgado. Então, ela chega até o finalzinho do intestino grosso, primeira porção, na verdade, o final é aqui no reto, né? Aqui é a primeira porção, chega até aqui, ok? E aqui volta a água já com conteúdo fecal para ser eliminado. Mas a passagem aqui não consegue vir para o intestino delgado. Não pode, na verdade, essa água suja com fezes chegar no intestino delgado, porque senão vai haver uma infecção. Né? As fezes, com muitos micro-organismos apropriados do intestino grosso, tem que ficar lá. Não pode passar para o intestino delgado, tá certo? No intestino delgado nós temos outro grupo de bactérias daquele local ali, daquele ambiente. Então, não pode misturar ali. Aqui nós temos bolo fecal, desculpa, bolo alimentar. Aqui nós temos bolo fecal e aqui bolo alimentar. Então, fezes não pode misturar com alimentos, porque aqui nós temos a absorção de boa parte dos nutrientes no intestino delgado. Então, não pode haver essa mistura aí, não. Beleza? Então, esse procedimento de limpar o intestino delgado é uma estratégia que a gente usa para fazer essa limpeza. Então, fazer enema não vai limpar o intestino delgado e nem o intestino grosso todo, apenas uma partezinha dele, que é a primeira parte, que mais ou menos 50, 80 centímetros, que vai ser limpo. Então, fazer enema em casa pode-se fazer, como eu já falei, é melhor que você não fazer nada, mas não é um procedimento que vai trazer o benefício completo que você precisa, que você gostaria de fazer. E fazer enema, em clínica, sim, você tem objetivos, aliás, você consegue resultados melhores, porque existem estratégias para alcançar mais porção do intestino, inclusive do intestino delgado. E existem muitos tipos de enemas intestinais. Pode-se fazer enema com água pura, pode-se fazer enema com substâncias, como, por exemplo, procaína, pode-se fazer com chás específicos, com sucos específicos, pode-se fazer com magnésio, por exemplo, pode-se fazer com sais de Epsom. Então, tem diversas formas de fazer enemas intestinais com objetivos diferentes, com resultados objetivos de resultados diferentes. Né? Então, se você tem uma patologia, qual tipo de enema eu vou fazer? Vou fazer com esse tipo aqui. Né? Se você, por exemplo, tem aí uma irritação do intestino é irritável, você vai fazer com chá de camomila. Né? Se o intestino está hiperinflamado, você pode fazer ali com suco de cenoura. Se seu intestino está ali, por exemplo, obstruído, você vai fazer com detergente clínico. Existe um produto, que é um detergente clínico, que tem o objetivo de desobstruir ali aquelas fezes que estão ressecadas. Então, esse detergente não é detergente comum de cozinha, não, gente. É um detergente clínico, específico para amolecer o conteúdo fecal. Então, cada objetivo, cada necessidade tem um enema diferente para você fazer. E a gente consegue resultados muito bons com esse tipo de procedimento. Se você tem, por exemplo, um ferimento, né, uma úlcera que está ali, uma diverticulite ulcerativa, aí você faz com uma procaína, por exemplo, então fecha esse ferimento, cicatriza esse ferimento. Então, cada coisa tem a necessidade ali e tal, então tem um tipo de enema diferente, por isso fazer em clínica sempre é a melhor coisa, né? Nós fazemos mais ou menos uns 15 tipos de enemas diferentes em nossa clínica, então cada um com sua indicação terapêutica diferente. Nós temos também que fazer aqui, ó, os bioestimuladores intestinais. Existem vários produtos, são bioestimuladores, que a gente usa para estimular o funcionamento do seu intestino. São bioestimuladores intestinais que são extremamente importantes nesse processo também. Porque muitas vezes o intestino é preguiçoso por diversas razões, porque está com uma inflamação, porque está infestado de parasitas, porque tem uma irritação, enfim, ou o seu alimento não tem fibra, você não toma água convenientemente, então o intestino é preguiçoso. Então você precisa, além de limpar, você precisa estimular esse intestino a voltar ao peristaltismo normal. Né? Tem o peristaltismo ali, os seus movimentos peristálticos, musculares, que vai empurrar as fezes até ser eliminadas. E isso você faz com os bioestimuladores que a gente prescreve. E aí também fazer uso dos probióticos. Agora, gente, presta atenção, muita atenção. Probióticos é um problema se você não sabe usar. Porque nós temos uma disbiose, podemos ter uma disbiose. Disbiose é todo o desequilíbrio de bactérias intestinais.
Como assim todo desequilíbrio? Gente, pode ter desequilíbrio para menos e pode ter desequilíbrio para mais. Às vezes você tem um excesso de bactérias, né? De umas você pode ter muita, de outras você pode ter pouco, né? Então, desbiose não é falta de bactéria, é um desequilíbrio para mais ou para menos. Então, podemos ter um intestino super povoado de bactérias, isso é um desequilíbrio, e podemos ter um intestino pouco povoado de bactérias, também é uma desbiose, é um desequilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio, né? Temos que ter o equilíbrio. Então, se você tem muito, é desbiose, né? Um desequilíbrio. Se você tem pouco, também é uma desbiose, é um desequilíbrio. E aí, o que você tem? Qual o seu desequilíbrio? Você tem muito ou você tem pouco? Se você tem pouco, qual que você tem pouco? Qual das bactérias que você tem pouco? Tem que saber isso. E se você tem muito, qual das bactérias que você tem muito? Então, chegar numa loja e comprar probiótico e tomar, você pode estar agravando mais o seu problema. Porque você pode estar tomando justamente a que você tem demais. Aqui já está superpopulado, uma superpopulação. Então, você vai complicar mais ainda o problema. Né? Então, comprar probiótico pronto na farmácia, vou lá, eu comprar o probiótico, não é a maneira correta e inteligente de fazer o tratamento da desbiose intestinal. Porque você pode estar exacerbando aquelas que já está exacerbada. Entende? Então, é um risco você fazer isso. Então, fazer modulação com probióticos, você precisa procurar um profissional que vai te prescrever exames da microbiota intestinal, existem alguns tipos de exames, uns mais ou menos e outros muito bons, que vai fazer um mapeamento, por exemplo, mapeamento da desbiose intestinal, é fantástico, ele é um pouco mais caro, mas você vai trazer para você ali, ó, a qualidade das bactérias e a quantidade. O que você tem pouco, o que você tem sob controle, equilibrado, e o que você tem muito. Então, ela vai quantificar ali as bactérias e vai qualificar. Essas bactérias estão saudáveis ou essas bactérias não estão saudáveis? Isso é importante saber. Então, o profissional com isso na mão, ele vai saber qual a conduta a fazer para você. Entende? Então, para tomar probiótico, precisa ter um exame adequado de modulação intestinal para saber o que vai repor. Tá certo? Se tem muito, não vai repor. Você tem que usar estratégia para diminuir, para equilibrar. Se tem pouco, aí você vai repor. Quanto? Quanto o seu exame deu. Se o seu exame deu ali, por exemplo, uma população de 50%, você precisa completar com mais 50%. Se deu uma população de 80%, você vai repor mais 20%. Compreende? É complexo isso aqui, pessoal. Porque começou a se falar de desbiose, de probiótico, aí todo mundo desbiose, todo mundo é desbiótico agora, né? Todo mundo é desbiótico, né? E todo mundo toma probiótico. Mas como é que estão tomando esse probiótico, gente? Estamos tendo problemas. Eu sempre estou recebendo clientes com problemas porque tomou probiótico, entende? Aí, quando a gente faz o mapeamento da barreira da desbiose intestinal, a gente vê onde que ela errou. Ela tomou produto que ela não precisava, não podia, na verdade. E aqueles que ela precisava, ela não tomou. Então, o correto é procurar um profissional de saúde que trabalha com a integrativa, com a saúde integrativa, e que entende de probiótico, de modulação, que entende dos exames também. E peça os melhores exames para qualificar e quantificar esses probióticos que você tem no seu intestino e fazer a modulação correta pelo tempo correto. A modulação, gente, que a gente precisa fazer por 6 meses. A modulação que tem 2 anos para fazer. Que leva até 2 anos para fazer, entendeu? Então, tem que ser acompanhado mesmo, não tem jeito. Tem que acompanhar mesmo com um profissional. Beleza, com isso aqui, fazendo a hidrocoloterapia, que é a lavagem do intestino, fazendo os enemas, com aquilo que realmente é adequado, que você precisa, fazendo uso dos bioestimuladores intestinais e uso dos probióticos. Com isso, nós estamos fazendo o quê? Limpeza intestinal, estamos limpando. E aí vamos modular o intestino, que é justamente isso que eu acabei de falar. Modular com os probióticos corretos, quantidade corretas e qualidade corretas. Vamos fazer a reabilitação intestinal. O que é a reabilitação? É fazer com que o seu organismo seja estimulado a fazer os movimentos peristálticos de varredura intestinal. Então, esses movimentos peristálticos, nós estamos reabilitando o seu intestino. Às vezes ele está tão paradinho ali que não consegue fazer movimento, não consegue eliminar fezes. Então, nós reabilitamos esse intestino. E o que é a revitalização intestinal? Reabilitação compreende ali, a gente trazer o sangue para o intestino,
fazer com que o intestino tenha um fluido sanguíneo, uma circulação sanguínea adequada, para que esse sangue possa captar, pegar, receber os nutrientes e transportar e distribuir para o organismo. É trazer, então, o sangue para o organismo, para o intestino, trazer oxigênio para o intestino, para que essas células possam se alimentar, essa célula da barreira intestinal possa se alimentar também de oxigênio e ter ali vitalidade. É fazer com que essas bactérias ruins sejam eliminadas do intestino e tenha ali bactérias boas, em boas quantidades. É fazer com que esse chorume, esses biofilme, esses mucos do intestino sejam eliminados e esse intestino seja revitalizado, tenha um funcionamento vital, saudável, que ele seja bonito, limpo, rosadinho, né? Quando a gente vê nas imagens, intestino sujo, é negro, é feio, né? Tanta sujeira, tanto processo inflamatório ali, muito feio. Então, esse intestino tem que ser rosado, tem que ser rosadinho, então ele é um intestino revitalizado, né? Que o processo fermentativo não aconteça mais, né? O intestino revitalizado não tem processo fermentativo, porque tudo ele consegue trabalhar, digerir direitinho, eliminar, então você não tem resíduo fecal, você não tem processo fermentativo, né? Você não tem processo de superprodução de bactérias, então esse é o intestino revitalizado, né? A revitalização intestinal é ter esse controle da situação, vamos dizer assim, esse controle total e absoluto dessa situação do intestino. Então, você tem o intestino revitalizado. Então, fazendo isso, limpeza intestinal, modulação intestinal, reabilitação intestinal e revitalização intestinal, você, saúde perfeita. E daí você vai para a segunda etapa. Gente. A segunda etapa é isso, nós vamos focar agora no fígado, porque o intestino já está limpo, está revitalizado, está modulado, está reabilitado. Aí sim nós vamos olhar para o fígado agora, porque a sujeira do intestino já não vai mais para o fígado, porque não tem mais sujeira aqui no intestino. Que está tudo limpo, tudo funcionando, tudo revitalizado, aí não tem mais sujeira para subir para o fígado. Agora sim, vamos limpar o fígado. Aí nós vamos limpar o fígado. Agora o foco é hepático, né? Então, o sistema endócrino são várias glândulas. Vamos falar especificamente do hepático, do fígado e vesícula, né? Que são órgãos anexos ali a vesícula é o órgão anexo ao fígado, né? Então, vamos focar nele também. Agora, nós vamos usar estratégias para limpar o fígado, para tirar toda a sujeira que está ali no fígado e na vesícula, que são lama biliar, ou bilis estagnada, né? ou próprios cálculos biliares, ou cálculos hepáticos, litíase hepática, né? Que são os cálculos. Então, está tudo ali na vesícula e no fígado. Então, vamos fazer esse processo de limpeza hepática e da vesícula. E esse processo é interessantíssimo e consegue limpar mesmo todos os cálculos que estão ali, a lama biliar, a vesícula que às vezes está preguiçosa, então ela esvazia essa bilis toda e o fígado continua produzindo bilis, agora bilis saudável, bilis limpa, e vai armazenar de novo na sua vesícula ali uma bilis limpa, uma bilis perfeita, legal, bacana, né? A bilis, nós temos que entender que o líquido biliar, ele é um líquido cheio de toxinas, porque é processo residual do metabolismo, então está cheio de toxinas. Então, essa bilis, ela precisa ser excretada constantemente. Todos os dias ela precisa ser excretada, eliminada. Ela faz parte do processo digestivo, onde ela solubiliza ali as gorduras que nós comemos e ajuda no processo de quebra das proteínas, mas ela não pode ser velha, envelhecida. O fígado produz bile todos os dias, então todo dia tem que ter uma bilis nova. Mas quando essa vesícula ela fica preguiçosa, ela não tem contração, não esvazia essa bilis, né, esse líquido biliar, então essa bilis vai ficando ali envelhecida, então ela vai ficando mais espessa, de tanta toxina, ela vai ficando mais espessa. E aí ela vai criando uma lama biliar, que a gente chama, e formando os cálculos biliares. E daí fica cheia de cálculos biliares. Então, nesse processo de limpeza hepática, a gente consegue limpar o fígado e a própria vesícula dos cálculos da lama biliar. Entende? Então, fazendo essa limpeza hepática, nós também podemos fazer simultaneamente a limpeza renal, como eu falei lá no início, precisamos limpar os rins também, fazer com que eles estejam funcionando, limpos seus néfros, seus filtros renais, perfeito, limpinho ali, para que as coisas possam acontecer de maneira adequada. Fazendo isso, a limpeza hepática e a limpeza renal,
nós continuamos fazendo a limpeza do sangue e da linfa. Até porque o sangue passa pelo fígado, pelos rins, todo momento, todo o tempo. Então, a gente continua limpando o sangue e continua limpando a linfa quando realizamos a limpeza hepática e renal. Quando fazemos isso, o que nós limpamos? Nós limpamos os resíduos metabólicos também, nós limpamos as toxinas biológicas, as toxinas bioquímicas e os metais tóxicos. Então, o processo de segunda etapa, que é o processo da limpeza do sistema hepático, você consegue fazer tudo isso aqui, ó. Eliminar resíduos metabólicos, radicais livres, por exemplo, substâncias gordurosas, substâncias que está ali, que o organismo já não precisa mais delas, precisam ser eliminadas, vai ser tudo eliminado ali. Então, as biológicas, né, que não já falamos, enzimas tóxicas, por exemplo, as químicas e os metais tóxicos nós conseguimos fazer. E como fazer? Né? Como fazer? Fazer a drenagem hepática e vesical da vesícula, né? Fazer a drenagem, ou seja, drenar o fígado e drenar a vesícula, tirar todos esses cálculos, lamas e bilis antiga mesmo. Mesmo que ainda não tenha a bilis antiga, que já em cálculos, se ela está antiga apenas, envelhecida, então você faz essa drenagem, essa limpeza, escoa isso, tira tudo dali. Né? Com isso, fazendo essa drenagem hepática e da vesícula, você também pode fazer o controle da produção de ácido clorídrico, que está aqui no estômago. O estômago é responsável pela produção de ácido clorídrico. E, às vezes, muitas vezes, nós temos ele em excesso, mas também, muitas vezes, nós temos ele em falta dele. E os dois, tanto a falta como o excesso, pode trazer problemas digestivos para o nosso organismo. Né? Então, você faz o controle da produção do ácido clorídrico, que acontece no estômago. Os bioestimuladores digestivos, você precisa utilizar alguma estratégia, alguns produtos, seja nutracêuticos, fitoterápicos, para estimular o processo digestivo. Você precisa usar também as enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas são extremamente importantes para o processo de digestão do produto que você comeu, do alimento que você comeu, e extração, absorção dos nutrientes. Compreende? Então, precisamos fazer essas 4 coisas. A drenagem hepática e biliar, o controle da produção do ácido clorídrico, se tiver a mais, diminuir, se tiver pouco, se aumentar, controlar, né, o equilíbrio total. Utilizar os bioestimuladores digestivos e as enzimas digestivas. Com isso, você vai estar fazendo o quê? A limpeza do fígado e da vesícula, tendo o controle antioxidante, processo oxidativo, leva ao estresse oxidativo, isso acontece todo o tempo no nosso organismo, através dos processos metabólicos, a gente oxida. Então, nós temos um processo oxidante constante no nosso organismo, e quando se faz esse procedimento de limpeza, de detox hepático geral do organismo, você controla o processo antioxidante, o processo oxidante. Você deixa o seu organismo, ele não consegue oxidar mais, você controla esse processo oxidativo. Né? Tu consegue controlar o estresse oxidativo. Também você controla os processos inflamatórios, aqui deveria estar no plural, processo inflamatório geral do nosso organismo, você consegue fazer esse controle desse processo, inflamação hepática, vesical, do próprio estômago, inflamação intestinal e outros processos inflamatórios que acontecem, né, no nosso organismo. Então, você consegue controlar esses processos inflamatórios. Você consegue fazer o quê? Ativação metabólica, né? Que o processo metabólico acontece aqui, ó, no fígado. Então, você estimula, ativa esse processo metabólico. E com isso, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se o seu processo já está ativado, você tem que desacelerar. Você tem que desacelerar. Então, você tem que fazer um controle metabólico. Né? Fazer um controle metabólico. E fazer a otimização hepática, ou otimização metabólica. Então, você ativa quando precisa ou desacelera quando precisa. E aí você faz a otimização, que o mais importante não é ativar. Ativar é quando não está precisando, né? Se está precisando, você ativa. Se não está precisando, você não ativa, não precisa. Então, você faz aquele controle metabólico. Mas sim, fazer a otimização hepática ou metabólica, que é o mais importante, que é a otimização metabólica. E você faz isso com suplementos também, com estratégias específicas, né?
Para isso, tanto na primeira quanto na segunda fase do sistema hepático, você precisa entrar com fitoterápicos. Quais são os melhores? Temos muita coisa boa, gente, muita coisa boa. Eu gosto muito da espinheira santa. Então, eu sempre faço uma formulazinha com espinheira santa, guaçatonga, alecrim, cardo-mariana e zedoária. Porém, a gente tem que ter cuidado com a espinheira santa, porque a espinheira santa, ela controla ela baixa a produção do ácido clorídrico. Então, ela baixa a produção. Por isso que a gente tem que ter um profissional para te acompanhar, porque tem que fazer alguns exames para a gente saber o que está acontecendo. Porque o excesso de produção de ácido clorídrico, ou seja, acidez estomacal, o excesso de acidez estomacal, ela leva a gastrite, a azias, queimação, gastrite. Mas a falta dela também, o desequilíbrio, a falta, a baixa acidez estomacal, também leva aos mesmos sintomas, né? Azia, queimação, gastrite. Então, como é que está a sua acidez estomacal? Ela está hiper ou está hipo? Temos que saber. Né? Temos que saber. Para usar a espinheira santa, você tem que saber. Se ela estiver muito alta, você usa a espinheira santa porque ela vai baixar, vai controlar. Se ela estiver baixa, ela vai baixar mais ainda. E aí vai piorar a situação do paciente. Você vai ter uma piora. Então, por isso a gente eu peço pH estomacal, eu peço pH fecal, né? Eu peço pH sanguíneo, enfim, a gente faz os testes do pH para saber o que você precisa usar. Então, porque a espinheira santa, gente, ela é fantástica, mas ela precisa, ela baixa. Então, se tiver alta, se o seu problema digestivo for alto, for o excesso de ácido clorídrico, você tem que tomar espinheira santa, que ela vai baixar, vai controlar, vai normalizar. Esse caso, essa observação é para a espinheira santa. Os demais você pode usar tanto numa coisa, numa situação ou na outra situação. Então, guaçatonga, alecrim, cardo-mariana é fantástico para um detox hepático, a zedoária, maravilhosa para o detox hepático e melhora do processo digestivo também. Melhoram bastante a produção, tanto o cardo como a zedoária, a produção de bilis vesical. Então, é interessante usar. Eu sempre uso essa formulazinha aqui. E tem outras coisas também que a gente utiliza, né? A silimarina, que é extração, o princípio ativo do cardo-mariana, a silimarina, melhora, inclusive, eu uso o cardo-mariana extrato seco, a silimarina eu uso a própria silimarina, que é o princípio ativo purificado, tá? Então, tem um resultado bem interessante. Muito bom. Então, tem muitas estratégias que a gente pode estar usando. Eu estou dando essas dicas aqui, mas tem mais coisa que a gente pode estar usando. Então, isso aqui você usa na primeira e na segunda fase, ou seja, desde o início, você pode estar usando esses 4, 5 fitoterápicos aqui. E a suplementação, nós temos ela em 2 etapas. Primeira fase e a segunda fase. Porém, como eu falei lá no início, essas 2 fases você faz juntos, porque o fígado, o organismo faz isso junto. Então, não é que você tem que tomar uma num mês e a outra no outro mês. Você toma junto, simultâneo. Então, nós temos aqui a sugestão de usar o complexo B com a B1, porque existe o complexo B sem a B1. Então, nesse caso, eu sugiro que pode ser usado com a B1. Tá certo? Então, o complexo B com B1, o metilfolato, isso em separado, tá? Porque o folato também é uma das vitaminas do complexo B, mas você faz ela separadamente. E você usa a metilcobalamina, ou seja, a vitamina B12 metilada já metilada, metil. Então, você consegue um resultado bem interessante também. E a minha grande rainha, que é a rainha vitamina C. Quem me acompanha nos minhas lives, veja que eu sou super apaixonado pelos efeitos da vitamina C. Então, a gente usa a vitamina C também. Ela é extremamente anti-inflamatória, antioxidante, estimulador de vários processos metabólicos. Então, é fantástico você usar aí a vitamina C. Agora, por favor, não vai usar 400 mg de vitamina C. Tem que ser altas doses de vitamina C para poder fazer um papel ali que ela precisa fazer, mas ela só consegue fazer se for tomada em quantidades relevantes. Tá certo? Na segunda fase que o organismo realiza, nós utilizamos aqui a N-acetilcisteína, que é fantástica, inclusive ela faz parte do processo de limpeza intestinal, porque ela elimina o biofilme, elimina muco e elimina também ali o chorume produzido pelo processo fermentativo do organismo. Então, não pode faltar a acetilcisteína. Na forma acetilcisteína, você pode comprar cisteína, mas ela está em outro formato farmacêutico. Não vai atender ali a necessidade.
Então, usado nesse caso, a N-acetilcisteína. Gosto muito mesmo da taurina, L-taurina, porque ela é um bom estimulante nesse processo hepático, então você não tem aquelas recaídas, aquela sonolência, aquela indisposição com a taurina, é um bom estimulante. Você pode associar também a L-carnitina. A L-carnitina também faz parte das vitaminas do complexo B, porém chamada de carnitina, né? L-carnitina também ajuda ali no processo metabólico de maneira expressiva. E a metionina, gente, outra vitamina fantástica. Metionina, L-metionina, também vai fazer parte do processo de detox hepático, melhorando o processo metabólico. Então, nessas duas fases, na primeira fase eu utilizo essas vitaminas aqui, na segunda fase eu utilizo essas vitaminas aqui, com resultados surpreendentes, resultados maravilhosos. Na primeira e segunda fase eu vou usando aqui os fitoterápicos, com resultados fantásticos. Então a gente consegue aí fazer a detox nas duas fases, como eu falei, simultaneamente, começando juntos, fazendo a limpeza intestinal em primeira mão, segunda mão a gente faz aí mais especificamente o detox hepático metabólico. E aí você consegue resultados fantásticos. Então, pessoal que não tenha conseguido, não tenha alcançado resultados aí nos seus processos de desintoxicação, é porque está fazendo errado. Então, agora vamos fazer certo, ter resultados expressivos. E você precisa realmente de um acompanhamento profissional para te ajudar, te indicar ali, acompanhar com você ali todo o procedimento ali da sua detox nas duas fases. Tá? Esse detox ele pode durar 1 mês, como pode durar 2, dependendo do seu quadro tóxico do seu organismo. Então, por isso, indo no profissional, ele vai pedir vários exames. Eu costumo pedir 55 tipos de exames diferentes, ou 50 exames diferentes, 55 exames diferentes. Você faz antes e a gente vê ali os resultados e tal, já começa o processo de detox, fazendo o detox de 2 fases. E depois, no final, dependendo do seu caso, eu vou te passar 30 dias, 45 dias, 60 dias, enfim, o que for realmente adequado. E depois a gente vai pedir os mesmos exames para fazer a avaliação final. E a gente vai comparar resultados. Primeiro exame, estava assim. Segundo exame, você já está assim. Então, as diferenças são grandes demais, são maravilhosas. Diferença, sim, extraordinária. Há uns 15 dias atrás, dei alta para uma paciente que fez o processo. Ela estava com o primeiro exame e o segundo exame. Gente, de exame, assim, eu entendo muito bem. A diferença era gritante de um para o outro. De um para o outro. Primeiro, o fígado estava totalmente detonado, todos os marcadores hepáticos, todos alterados, e os outros estavam lá no primeiro quartil. Gente, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. Se um exame, por exemplo, o normal é 40, então, para você ter um quartil legal, ele tem que estar lá no 10, primeiro quartil. Então, estava tudo assim, no primeiro quartil. Eu fiquei super feliz com ela. Ela também ficou super maravilhada, até porque ela foi uma pessoa que teve ajuda dos parentes para fazer o tratamento. Então, precisava ter um resultado para ela apresentar para os parentes, né? Então, o resultado foi simplesmente fantástico, melhorou muito. E a gente consegue isso todos os dias na clínica, desde que a gente faça a coisa correta. Pedindo os exames para fazer o comparativo, saber exatamente onde atuar. Toda a conduta precisa ser norteado pelos resultados bioquímicos, colocado no quartil, inclusive, né, do primeiro exame, aí você sabe o que vai fazer, sabe o que vai prescrever, sabe aonde vai atuar. Então, fazendo as etapas certinho, correto, pelo tempo que a gente vê que é necessário, 15 dias, 30, 45 dias, 60 dias, cada caso é um caso, a gente fazendo tudo certinho, faz os exames finais e a gente vê a grande diferença. Dá resultado desde que você faça certo e desde que você faça acompanhado com um profissional de saúde que vai saber exatamente conduzir os procedimentos terapêuticos. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para dizer para você. Aqui está os nossos contatos, por onde você está assistindo o nosso conteúdo, no canal Saúde Notável. Vai lá, se inscreva no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho lá, ativa também o lembrete, enfim, faça tudo que você tem que fazer ali nas suas atuações no canal Saúde Notável aqui no YouTube. Forma de entrar em contato com você. Nossa forma de entrar em contato, nós temos aqui várias formas de entrar em contato. Você pode entrar em contato aqui pelos nossos canais, pode nos seguir ali no Instagram, tem o Instagram da clínica, você pode seguir a gente por lá e acompanhar os nossos
nosso trabalho por lá. Também o do Spa Detox Total, pode acompanhar nosso procedimento por lá no trabalho. Pode entrar em contato conosco aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 61 99653 1402. Pode entrar em contato a qualquer momento, ele está sempre conectado, e aí você pode falar e ter as suas respostas. Pode entrar em contato conosco aqui também pelo nosso e-mail, e-mail da clínica, Via Natural, clinicavianatural@gmail.com. Pode também contactar conosco através do site. O site tem como você chamar a gente lá e conversar conosco, tá bem? Então, você pode entrar no nosso site da clínica, clinicavianatural.com.br, conhecer todo o trabalho que a gente faz, está tudo lá no site, né? Conhecer todo o trabalho por ali e ainda chamar a gente ali pelo nosso WhatsApp, né? Pelo chat do site e conversar conosco. Também tem o site aqui do spadetoxtotal.com.br, também tem o WhatsApp lá que você pode nos chamar e conversar conosco. Aqui está o nosso programa, Spa Detox Total, que realizamos na clínica, e temos aqui a nossa clínica, para você conhecer, que é a Clínica Via Natural. Estamos sempre à sua disposição para te atender da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Obrigado por estar conosco e compartilhe esse conteúdo com nossos amigos, com seus amigos, nas suas redes de contatos, nas suas redes sociais. Mande lá o nosso link para que mais pessoas possam acessar, ver os nossos programas, os nossos temas que nós abordamos aqui, ter mais saúde e estar informado aí de como ter saúde para valer, saúde notável. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.